Olá, meus amigos Brunin. Tô com bastante saudade de vocês e quero que vocês saibam que eu tô daqui mandando muita energia positiva, mandando muita fé para vocês, as minhas orações para que vocês saibam como lidar com esse momento, para que vocês criem alternativas. E é por isso que eu quero gravar esse vídeo com algumas dicas para contribuir com vocês para esse momento tão desafiador para todos nós. Mas saibam que esses momentos também geram grandes lideranças e nós, como nunca, precisamos de liderança. Não só no nosso crachá, né, moçada? A gente precisa de liderança no comportamento. Liderança que traz uma palavra motivadora, liderança que mostra alternativas, liderança que alivia às vezes a dor. Liderança que inspira coragem para a gente atravessar por esse momento. Então, eu descrevi para vocês, meus amigos do coração, 7 dicas para facilitar o nosso dia a dia nesse tempo tão desafiador. A primeira dica, gente, é: ao acordar, sete a direção do seu dia. Sete, né? Dê a direção do seu dia. Antes de você acessar qualquer que seja a informação, antes de você acessar o seu celular, antes de você olhar as suas redes sociais, ore, medite, respire fundo. Respirar, gente, é uma grande questão que a gente precisa observar. Quando a gente está com medo, a primeira coisa que altera em nós é a nossa respiração. Ela fica muito mais curta e mais veloz. Então comece a reparar como é que você está respirando nesse momento. E comece o seu dia setando a direção de como você deseja que seja. E se faça a seguinte pergunta: que verdadeira contribuição eu posso ser hoje para mim, para minha família, para o meu empregador, né, para essa empresa tão maravilhosa que me emprega? Que verdadeira contribuição eu posso ser hoje para as pessoas que me rodeiam? A segunda dica é: crie metas diárias. Descreva pelo menos 3 atividades que precisam ser feitas neste dia. Ou seja, busque alternativas que você precise concluir durante o dia. Isso vai te dar uma sensação de objetivo e vai te fortalecer emocionalmente. Você pode buscar N alternativas, né? N metas. Ler o capítulo de um livro se você tiver home office, fazer reuniões com os meus colegas, levantar uma discussão, né? Uma coisa que alguns clientes meus têm feito é discutir as alternativas para o negócio. Então vocês podem criar alternativas em conjunto ou você pode criar alternativas ou metas, individuais. Mas a grande questão é você ter um alvo para aquele dia. Isso pode ser muito transformador para o seu dia. A terceira dica é: insira no seu dia pelo menos 1 hora de desenvolvimento. E aí, é claro, eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, né? Ou para a minha lata. Por quê, gente? Eu acredito de verdade que quem tiver mais preparado vai conseguir lidar melhor. Isso é tão óbvio, né? Parece tão óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, não é mesmo? Quem tiver mais preparado vai lidar melhor com esse momento. Às vezes a sensação nossa é que a gente caiu no mar revolto e que a gente ainda não sabe em que porto a gente vai aportar. Mas a grande questão é que, independente do porto, gente, nós vamos ter que lidar com o que a gente encontrar lá. Ontem eu estava ouvindo uma live de uns especialistas e eles disseram o seguinte: a gente não consegue prever o próximo dia. E esta é uma realidade nossa. Mas isso não é para que a gente crie pânico. Muito pelo contrário, isso é para que a gente se fortaleça ainda mais e que a gente tome cuidado com o que a gente está alimentando a nossa mente. Tem milhares de cursos online, tem inglês, você pode sair da tua quarentena bilíngue, por que não? Tem vídeos, né? Tem livros excelentes. Eu tô com uma aqui na mão que é bem antigo, gente, mas Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ele parece ser super atual para nós. E eu estava lendo um ponto aqui que diz o seguinte: não faça barulho por causa de ninharias. E não que eu esteja chamando a crise de ninharia, né, gente? Muito pelo contrário. Ela está bastante desafiadora. Mas a grande questão é que a gente está tão imerso no número de informações
que às vezes qualquer videozinho vira assunto da família, vira assunto nos grupos que a gente está inseridos. Então, não permita que essas coisas insignificantes tomem significado no seu dia. Busque coisas significantes para que o seu dia de fato tenha maior significado. É aquela história, né? Se interesse para se tornar interessante. O que você tem interesse em aprender, o que você quer trazer de novo, que alternativas você está precisando nesse momento, que coisas que você está precisando se nutrir nesse momento, porque também para cada um de nós enfrenta esse momento de uma forma, tá? Então insira pelo menos uma horinha de desenvolvimento, essa é a nossa terceira dica. A quarta dica, gente, é alimente-se bem. Aqui eu não estou dizendo de quantidade, né? Eu tenho visto coisas muito extraordinárias aí nas redes sociais, mas eu estou falando realmente da qualidade nutritiva do alimento, porque inclusive, gente, a qualidade nutritiva dos alimentos vai mexer com o nosso emocional também. Quem sabe não seja esse o momento para você começar aquela famosa dieta que você está prorrogando. Esse está sendo o meu caso, né? Eu estou fazendo isso agora nesse tempo. Eu e meu marido juntos estamos conseguindo nos organizar melhor com receitas saudáveis. Eu estou conseguindo cozinhar em casa, que era uma coisa bem rara que eu fazia, né? Enfim, então está sendo uma alternativa bem importante e eu sinto o quanto isso tem conseguido nos equilibrar também emocionalmente. A quinta dica, né, pessoal, é movimente-se. Isso vai em especial para quem está home office. Faça aí uma esteira, faça bicicleta, anda em volta da casa, busca aulas online, se você, por exemplo, mora num apartamento e não pode ficar usando as partes comuns do prédio, né? Então, tem dezenas e de milhares de alternativas gratuitas no online, a gente tem buscado essa alternativa também. Eu tenho acompanhado, né, alguns de vocês criando brincadeiras e jogos com os filhos, eu acho que isso gasta uma super energia e o movimento também tem um impacto super importante no nosso emocional. Então, queria te pedir, se movimente, principalmente se você está home office. A sexta dica, gente, é busque informações racionais. Evite aí, a gente já falou um pouquinho disso, mas evita o excesso de TV, o excesso das redes sociais, dos vídeos nos grupos e não compartilha informações que estão infundadas ou até maldosas, né? Eu acho que esse é o momento da gente realmente ser 100% responsável com a consequência das nossas atitudes, né? Então, quando a gente está sendo estimulado a lavar as nossas mãos, a usar o álcool gel, isso já significa o quanto a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes para que os outros não sejam impactados. Então evita compartilhar, pensa 10 vezes antes de compartilhar um vídeo que você recebeu no WhatsApp, evita 10 vezes antes de dizer uma crítica, antes de fazer um comentário maldoso, antes de espalhar, né, palavras que vão ser negativas nesse momento ou que não vão contribuir. E aí vai para vocês a minha sétima e última dica, que é faça uso das palavras, ou seja, a sua linguagem vai direcionar muito a sua ação diária, então cuida do teu vocabulário, evita os discursos coletivos que focam sempre no pior, crie um discurso que vai motivar você, vai motivar a tua família, vai motivar a tua equipe aí na Bruning. Cuida realmente desse discurso. Esse, por exemplo, é um momento para vocês que têm filhos, para ensinar os filhos a como é que a gente passa por uma crise. Eu imagino que uma criança ainda não tenha ouvido essa palavra, por exemplo, né? Uma adolescente não tenha muita noção disso. Mas, gente, a maneira com que a gente lidar com essa crise vai impactar muito essa nossa futura geração. E aí a gente pode estar gerando neles medo, descrença no país. A gente já tem tantos, né, desafios para acreditar no Brasil, mas a gente precisa fazer essa escolha. Então eu quero te convidar a criar filhos, adolescentes, crianças e adolescentes corajosos. Então, em vez de você usar frases como, por exemplo, não podemos comprar nada, a gente está em crise, o mundo está em crise. Evita esse tipo de frase com os teus filhos e use, por exemplo, frases como meu filho, minha filha, esse é um momento que a gente está precisando economizar.
Então, o que a gente poderia fazer no lugar de comprar isso que você está querendo? Estimule neles a criatividade, ajude eles a buscar alternativas, porque é desta forma que a gente lida com crise. Eu trabalhei muitos anos por um grande líder do Brasil chamado Alair Martins, dono do atacado Martins, e ele dizia muito para nós o seguinte: na crise, corte o S e crie. Então a palavra crise sem S, ela se torne crie. E é por isso, gente, que eu quero dizer para vocês, nesse momento a criatividade será realmente a nossa grande parceira, tanto para a gente se relacionar mais, porque talvez a gente nunca esteve tanto tempo, né, com as pessoas em casa, com os nossos filhos, com os nossos parceiros. A gente vai ter que ser criativo para liderar à distância as nossas equipes, a gente vai ter que ser criativo para acreditar realmente em novas alternativas. Então esse é meu convite para você. E eu quero que você saiba que eu estou junto com vocês, eu tenho vocês no meu coração e eu estou na torcida de fato para que vocês sejam muito criativos nesse momento. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus.